Vamos mais uma vez orar pela vida dele. Mas como a gente está num momento de gratidão e alegria, eu acredito que um pai ver o filho aqui ministrando a palavra é uma coisa de gratidão e de muita alegria. Então eu vou pedir para o Barão, o Oswaldo Cruz, para que ele possa estar orando pelo Aba nesse momento. Boa noite, igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor. É muito bom estar aqui, Senhor, para Te louvar e para adorar o Teu santo nome. Nesse momento, Senhor, eu peço pelo Abacuque, que o Senhor fale, Senhor, através do Teu servo, que já preparou a mensagem para hoje, mas que não seja simplesmente ele falando, Senhor, a boca dele, mas as palavras Tuas, Senhor, inspira-o e abre o nosso coração, Senhor, que nós estejamos com os filtros abertos, Senhor, para ouvir a Tua palavra e para a nossa edificação. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Bom, é sempre um motivo de muita alegria, né, estar aqui nessa condição de portador da palavra, nesse momento de reflexão, onde a gente lê a Bíblia e onde a gente tem a expectativa de receber sempre alguma coisa vinda do nosso Deus, né? Então, muita alegria no meu coração é que eu venho aqui nessa noite. O meu pai veio orar aqui e comecei um culto de ação de graças, assim, eu preciso fazer dar essa palavra de gratidão a Deus pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, por tudo que Deus deu a nós, a mim, as minhas irmãs, através da vida deles, do exemplo deles de caminhada com Deus, de oração, de amor por essa igreja e pela igreja do Senhor como um todo. Então, Deus abençoe a vida de vocês, pai, mãe. Muito obrigado por tudo aí. Glória a Deus. Vamos lá. Pode projetar, Igor, por favor, essa imagem bonita. Se puder apagar a luz aqui, dá para ver que é uma praia, né? Uma praia top, acho que é Ubatuba. Para começar um pouco do que nós vamos conversar hoje aqui, essa imagem serve para o exemplo que a gente vai começar aqui. Uma pessoa tem no trabalho dela 20 pessoas ali, aproximadamente, do convívio. Isso é uma situação comum para a maioria de nós aqui, talvez. Umas 20 pessoas com quem você convive ali no seu trabalho, pessoas com quem você conversa, talvez não sejam seus amigos assim pessoais, mas pessoas com quem você tem contato. Outras 20 pessoas ali na sua família, que também é um outro ambiente de convívio. Talvez outras 20 pessoas ali na sua faculdade, na sua escola, no seu colégio, no seu curso, em algum outro lugar. E outras 20 pessoas aqui, talvez, na igreja. Uma coisa que acontece com a gente é que, no meio de todas essas pessoas que a gente conhece, muitas delas, alguns de nós, têm contato via redes sociais, né? E daí, num feriadão ou num final de semana bonito, de sol, como foi esse aqui, pelo qual nós passamos e está acabando já, a gente vê... Olha, eu citei 20 grupos de 20 pessoas, né? Que podem, esse é um número só para um exemplo, né? Mas, se a gente seguir por esse exemplo, a gente tem aí 4 grupos sociais, umas 80 pessoas. Dessas 80, a gente vê que umas 5 dessas pessoas... no mesmo final de semana, foram para uma praia bonitona que nem essa, uma praia top. E postaram uma foto tipo essa aí no Instagram, no Facebook, sei lá. E em alguma rede social, mandou para a gente por WhatsApp, o que seja. E eu não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo, que diante de uma situação dessa, veja, eu citei umas 80 pessoas. Dessas 80, apenas umas 5 postaram fotos nesse final de semana,
Mas essa é uma tendência minha, por exemplo, e eu quero saber se é de vocês também, mas a gente fala assim, parece que todo mundo foi para a praia esse final de semana. 5 das 80 estiveram lá e postaram uma foto bonitona que nem essa, mas a percepção que a gente tem no coração é que todo mundo foi para a praia, e como a mãe da gente diz, eu ou você, a gente não é todo mundo, né, mãe? Você não é todo mundo. Todo mundo foi para a praia, 5 pessoas. Mas a gente vê nas redes sociais um monte de foto dessa aí falando, está todo mundo na praia, só eu estou em casa, fazendo uma faxinona, sei lá, dando conta de outras coisas, correndo atrás da vida. Todo mundo está na praia. E aí a gente pode se perguntar, mas, meu Deus, num momento desse, eu estou dando esse exemplo porque isso deixa claro para nós como às vezes a gente é assim, imediatista, ou como às vezes a gente deixa de ter o coração grato por coisas tão pequenas, né? Por coisas que são tão assim superficiais. Vai chegar o seu dia de ir na praia, vai chegar o meu dia de ir na praia. O meu dia de ir na praia já faz tempo que não chega, mas está chegando. Se Deus quiser, para uma praia maluca, né? Jô, Luciano, pessoal aí, para algum tipo de praia aí que a gente é tão bom, né? Ir lá e ter esse contato com essas coisas de Deus, da natureza, né? Mas isso serve para exemplificar, como eu disse, como a gente às vezes não tem o nosso coração grato. E como a gente se pergunta, e o meu sucesso vai chegar quando? Né? E meu dia de ir na praia vai chegar quando? Eu não sou mais que vencedor, e aí, minha vitória vai chegar quando? Né? Ação de graças, para que ação de graças? Está todo mundo na praia, menos eu. Né? E pode passar o próximo slide, Gu? Nós vamos ler esse texto aí de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, 26 a 32, para fazer a nossa meditação dessa noite aqui. O dia de ação de graças foi comemorado na última semana de novembro, né? É o dia que é comemorado geralmente na quarta quinta-feira do mês de novembro. É um feriado lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é um feriado, mas é uma data também oficial. E é esse dia de ação de graças que está movendo também esse nosso culto aqui, direcionado a agradecer ao nosso Deus. O dia de ação de graças lá tem muito a ver com a questão da colheita, muito a ver com a questão dos mantimentos, quando está se chegando perto do inverno. E esse texto que nós vamos ler, Jesus usa uma história de colheita e de plantação também, para falar sobre alguma coisa que vai fazer sentido para nós nessa noite. Vamos ler então, irmãos? Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 26 até o 32. A minha Bíblia tem a versão na nova tradução, na linguagem de hoje. Talvez a sua seja um pouco diferente, então a gente vai se alinhando aí. Isso é a palavra de Deus. Marcos, capítulo 4, versículo 26. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Palavra de Deus. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra santa. E queremos pedir que o Senhor ilumine os nossos corações. Que a Tua palavra fale conosco, que a gente consiga, assim como o escritor de Provérbios diz, que a gente consiga atá-la ao nosso coração, para que ela faça sentido na nossa vida, não só agora, mas nos dias que se seguem, que a gente possa lembrar da Tua palavra para ter esperança na nossa vida. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Essas duas parábolas Jesus conta para algumas pessoas e
esse método de usar parábolas é um método que Jesus usa para, nesse caso aqui, anunciar o reino de Deus. Para anunciar o reino de Deus para aquelas pessoas que não sabiam exatamente o que era aquilo. Jesus busca construir imagens na cabeça dos ouvintes para que eles possam buscar a semelhança daquelas imagens e daquela história que ele contava, para que elas conseguissem construir uma noção acerca do que seja o reino de Deus. Jesus usa para esse fim essa ferramenta que nós estamos usando aqui, que é a linguagem. E o reino de Deus é alguma coisa muito maior do que nós, seres humanos. E a linguagem é uma produção humana, então, portanto, fica difícil alcançar o reino de Deus, a totalidade do que seja o reino de Deus, através simplesmente de palavras. E é por isso que Jesus Cristo usou várias parábolas e várias comparações para dizer o que era o reino de Deus. No livro de Mateus, a segunda parábola que a gente vê aqui, ela aparece, ao invés de Jesus dizendo com que podemos comparar o reino de Deus, ele diz com que podemos comparar o reino dos céus. E esse tipo de diferença nas palavras faz com que, às vezes, a gente tenha um pouco confuso na nossa cabeça do que se trata isso, o reino de Deus. Do que ele está querendo informar as pessoas. Sobre o que ele está falando. Ele está falando sobre um reino que virá depois da nossa morte. Ele está falando sobre um reino que vai ser estabelecido aqui na terra. Esse Jesus que anda tão humildemente entre nós, ele vai virar a mesa, tomar o trono do Império Romano e vai virar o rei aqui dos judeus. O que é isso? Para deixar um pouco mais claro essa noção do que Jesus estava falando, eu trago aqui uma pequena definição do que possa ser o reino de Deus. De novo, eu digo, com palavras a gente não consegue alcançar a totalidade da majestade do nosso Deus e do tamanho do que seja o reino de Deus. Mas, para ficar um pouco mais claro, a gente vai ler essa sentença aí. O reino de Deus chega a nós trazido pelo Senhor Jesus. Isso é um fato sobre o reino de Deus que a gente chega a essa conclusão lendo a palavra dele. O reino de Deus chega a nós trazido pelo Senhor Jesus. O reino de Deus é essa realidade que nos chama para a vida do eterno. Não é simplesmente a vida eterna depois dessa morte, mas é a vida do Deus eterno aqui nessa terra. Ele nos chama para a vida do eterno ainda hoje. Não é alguma coisa que virá simplesmente, mas é alguma coisa que nós já participamos desde agora. É o reino que inverte os valores desse mundo, que faz sentido em qualquer tempo e espaço na história da humanidade, porque se baseia em elementos que vêm do alto, que ressignifica tudo a partir do amor com que Deus nos amou primeiro, através do qual podemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem nos coloca nesse reino é o Espírito Santo, que nos convence do pecado e da graça salvadora. Então, todas as vezes que a gente estiver falando do reino de Deus, a gente está falando um pouco sobre tudo isso que a gente tentou sintetizar aqui. Mas que fique claro que é um reino que se faz presente hoje. É o reino trazido pelo Senhor Jesus e que está presente entre nós. Amém? Para analisar esse texto, a gente vai passar por 3 aspectos. O primeiro aspecto, e a gente vai olhar para o texto e entender isso, é o aspecto individual do reino de Deus. O segundo aspecto é o aspecto ordenado do reino de Deus. E o terceiro aspecto é o aspecto comunitário do reino de Deus. Está aparecendo aí? Número 1. Individual. Isso a gente encontra no texto, no primeiro versículo que a gente leu, no versículo 26. O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Jesus fala a um público acostumado à vida no campo. As pessoas que estavam ali ouvindo o que Jesus estava dizendo, ouvindo aquelas parábolas, muito mais do que nós, talvez, muito mais do que eu, que sou um menino da cidade,
elas estavam acostumadas a essa vida no campo, a essa vida de plantio, de colheita, de cuidar de pequenos animais. Então, era muito comum que elas ouvissem falar de grandes plantações. Mas Jesus está chamando a atenção aqui para uma semente. E Ele está fazendo uma imagem, construindo uma imagem na cabeça daquelas pessoas com o seu exemplo, mais ou menos como a gente pode alcançar hoje o que faz um zoom de um celular. Mais ou menos como essa imagem aqui. No meio de uma plantação enorme, Jesus busca chamar a atenção para uma única planta, para uma única semente. Na minha tradução, a gente vê assim, é como um homem que joga a semente na terra. Jesus está falando de uma semente, Ele está falando daquela situação bem específica. Ele está chamando aquelas pessoas para um close, não para uma grande plantação, não para um grande milharal, mas para aquela semente. Esse é o primeiro aspecto que eu queria salientar com os irmãos. A vida no reino de Deus, ela é individual. A vida no reino de Deus, ela se manifesta individualmente e no íntimo do coração de cada pessoa. Essas expectativas superficiais que às vezes a gente cria no nosso coração de coisas que parecem que fazem com que todo mundo seja feliz, como, por exemplo, riqueza financeira, né? Isso parece que qualquer pessoa no mundo que tiver muito dinheiro vai viver muito feliz. Talvez isso não seja verdade para todos nós. Eu não estou dizendo que você não precisa correr atrás de sustento, de dinheiro, de riquezas, de condições melhores para a sua família. Mas o que eu quero dizer é que a situação do reino de Deus e a felicidade e a vida do eterno para você não necessariamente vai atender às mesmas necessidades ou as mesmas satisfações que outros irmãos tenham para si. Jesus chama a atenção para uma semente. Jesus chama a atenção para essa planta e é dela que Ele fala. É sobre ela que Ele fala e é sobre cada um de nós que Ele fala. Ele conhece o íntimo do coração de cada um de nós. O segundo aspecto, a gente vai ver nos versículos 27 a 29. O reino de Deus, ele tem esse aspecto de um crescimento ordenado. Nos versículos 27 a 29, a gente vê o seguinte: quer o homem que jogou a semente esteja acordado, quer esteja dormindo, essa semente brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Existe uma ordem muito clara para as coisas que Jesus está pontuando aqui. O desenvolvimento dessa espiga, o desenvolvimento dessa planta para a qual Jesus chamou a atenção, ele acontece de maneira ordenada, sem que o homem saiba como isso acontece. Mas ele acontece assim: primeiro a planta, depois a espiga e depois os grãos que enchem a espiga. E essa ordem, irmãos, é uma só. O vetor do desenvolvimento do reino de Deus e dessa semente que Jesus usa para exemplificar o que seja o reino de Deus, ele tem um vetor apenas, é de crescimento. Crescimento. É um reino vitorioso. Jesus não usa no seu exemplo alguma praga que possa infestar uma planta e ela nasça de novo. Jesus não está falando de alguma coisa que um vento venha derrubar ou que alguma situação alheia àquela do homem que plantou venha fazer com que esse trajeto mude. Não, Jesus está dizendo: primeiro a planta, depois a espiga e depois os grãos na espiga. Isso não significa que a nossa vida vai ser uma vida exatamente só de vitórias. Não significa que quando você passa por lutas ou derrotas na sua vida, você não esteja fazendo parte do reino de Deus, não. Mas significa que cada uma dessas situações difíceis pelas quais a gente passa, elas servem para o crescimento do reino de Deus. O reino de Deus como algo muito maior do que nós, mas que age também em nós. Ele tem um vetor, e é o vetor do crescimento.
as coisas caminham ordenadamente, segundo a vontade do nosso Deus. Foi Ele quem, de antemão, no princípio dos tempos, quando ainda o tempo não existia, Ele que é o eterno, Ele determinou que as coisas acontecessem dessa maneira. Uma semente vem na terra, ela brota e cresce, até que o homem meta a foice, segundo a gente vê no versículo 29, até que o homem meta a foice na plantação, naquela espiga de milho, porque chegou o tempo da colheita. Isso significa que o nosso Senhor Jesus é o alfa e Ele é o ômega. Essas são as letras que começam e terminam o alfabeto grego. Jesus é aquele que começa a vida, e Jesus é aquele que dá fim à vida, segundo a ordem que Ele próprio estabeleceu. E dentro dessa ordem estabelecida por Ele, o seu reino caminha sempre crescendo, porque é um reino vitorioso. E é por isso que Ele venceu a morte, e é por isso que nós temos vida nele, e é por isso que em Cristo Jesus nós somos sim mais do que vencedores. Por mais que a gente passe por tantas aflições e dificuldades na nossa vida, o vetor do reino de Deus é sempre esse de crescimento, porque é um reino vitorioso. Amém? Se você acredita nisso, tenha no seu coração sempre esse motivo para ações de graças. Em terceiro lugar, a gente vai usar a segunda parábola que Jesus fala, que se encontra lá no versículo 32, o final dessa parábola, para a gente entender que o terceiro aspecto do reino de Deus que a gente está falando hoje aqui é um aspecto comunitário. Nesse segundo exemplo, Jesus fala da semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas que quando cresce, ela se torna a maior de todas as árvores. Que fique claro que esse exemplo de Jesus tem a ver com o tempo dele, com o tempo em que ele viveu nessa terra e a situação, o espaço onde ele viveu, que era lá na Palestina. Então ele não conhecia o tipo de vegetação que existia aqui no Brasil, na Amazônia, em outros lugares do mundo, e é por isso que ele dá o exemplo do grão de mostarda como a menor das sementes e depois a maior das árvores. Mas o que ele quer dizer é que depois que essa árvore cresce, ela cresce tanto que ela passa a servir de ninho para os pássaros que passassem por ali, e sombra para as pessoas que estivessem também por ali. O reino de Deus que se desenvolve no íntimo dos corações, como a gente viu no primeiro ponto. O reino de Deus que caminha sempre crescendo, como a gente viu no segundo ponto. É um reino que se manifesta grande quando é capaz de servir aos outros. Não quando conquista ou quando se impõe poderosamente sobre outras pessoas. Diferente dos grandes reinos daquela época, diferente do Império Romano, que era o império dominante no tempo de Jesus e que dominava as terras por onde ele passava, né? O reino de Deus, o reino que Jesus está apresentando, é um reino que se manifesta grande quando é capaz de servir aos outros. É um reino de Deus diferente, que se torna grande quando há possibilidade de servir de abrigo e de fonte de vida para outras pessoas. É nisso que a gente firma a nossa vida, é nisso que nos sentimos felizes, nessas coisas que vêm do alto. É para esse reino que o Senhor Jesus nos convida hoje, para esse reino que valoriza as coisas que são do eterno, para esse reino que, segundo o próprio Jesus, é exemplificado em coisas muito pequenas, como esse exemplo da semente de mostarda, como esse exemplo dessa única espiga no meio de um milharal, como um exemplo dessas coisas que são pequenas talvez para os homens. Isso é um reino que inverte os valores e que um reino que se manifesta no serviço, mas que é um reino de alguém grandioso. É o reino de alguém, de um Deus de poder. É o reino do Deus criador dos céus e da terra. É o reino do Deus que criou e que vai dar fim a todas as coisas. Do Deus que é o alfa e que é o ômega. Do Deus todo-poderoso. E a gente vê uma manifestação muito interessante nesse texto, que é o texto quando ele segue, que Jesus vai para o lago de Genezaré, ele pega um barco. Se você olhar os próximos versículos do capítulo 4, Jesus pega um barco, vai para o lago,
E ali ele está com os discípulos quando uma grande tempestade vem sobre eles. E naquele momento, os discípulos, diante daquela tempestade enorme, eles se sentem amedrontados e com pensamentos de morte. A impressão que eles têm é que eles vão morrer, porque uma tempestade é realmente algo que não está sob o nosso controle. Diante de algumas ações da natureza, a gente se vê simplesmente incapaz de tomar qualquer atitude. Quando a gente passa pelo mês de janeiro, por exemplo, fevereiro, as épocas do verão aqui no Brasil, e as enchentes derrubam casas, e gente que mora em lugares de risco perde tudo, pessoas perdem a sua casa, perdem os seus bens. Essas situações que envolvem o poder da natureza, elas fazem com que a gente se sinta muito pequeno e que a gente perceba o nosso tamanho diante do nosso Deus e diante desse mundo. Mas o que se vê nesse texto é esse mesmo Jesus que exemplificou o seu reino com coisas tão pequenas, dizendo à tempestade: cessa, parou, dando ordem a uma tempestade. Irmãos, eu sou alguém que tem muito medo do mar. Assim, eu não sei nadar, eu fico com medo. Uma vez eu estava em Ubatuba, naquela banana, sabe? E aí o cara deixou a gente lá no meio do mar. De repente passou um cara, lá no fundão mesmo, passou um cara dando várias braçadas assim no mar. E eu falei: meu Deus, o que esse cara está fazendo aqui? O cara sozinho. Eu falei: gente, se acontece alguma coisa com esse cara. Mas o cara estava seguro ali, nadando, firme. Porque ele sentiu uma segurança que, assim, definitivamente eu não sentia. Eu acho que muitos de nós talvez também compartilhem desse meu sentimento. E a verdade é que uma tempestade no mar, uma tempestade num lugar onde você não consegue fazer nada, é sim um motivo para a gente sentir muito medo, e medo da morte. Mas o que Jesus faz nesse momento é acalmar a tempestade com a sua voz. Esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor, que fala de um reino que se manifesta em coisas pequenas, é o Deus que tem domínio sobre todas as coisas, é o Deus que tem domínio sobre esse mundo, e é o Deus que nos convida a nos alegrar com Ele. Porque um reino tão pequeno tem espaço para pessoas pequenas como nós. Um reino que se manifesta em coisas pequenas admite alguém pequeno como eu, alguém pecador, alguém indigno. Mas um reino de um Senhor tão grande é um reino capaz de salvar todos aqueles que buscam a Ele. É um reino capaz de salvar e de acolher a humanidade toda. É um reino é um rei capaz de levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E não só as nossas, das pessoas que estão aqui, daquelas que a gente conhece, mas das pessoas ao longo de todo o tempo. Gente que já viveu, gente que já morreu, gente que ainda vai vir. A promessa do nosso Senhor é para a humanidade, porque o reino do nosso Deus é enorme. O reino do nosso Deus é grandioso. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus abençoe você e que você sinta-se parte do reino do nosso Deus, do reino do eterno, da realidade do eterno que se manifesta hoje entre nós. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai Santo, porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra. O Senhor nos ensina que cada um de nós tem uma importância muito grande para o Senhor. O Senhor nos ensina que, assim como aquela semente, nós também fazemos parte do Teu reino. O Senhor nos ensina que no meio de uma plantação tão grande, o Senhor Jesus olha para uma semente e olha para cada um de nós individualmente, conhece as nossas aflições, conhece as nossas dúvidas e as nossas questões pessoais. O Senhor nos ensina também, Pai Santo, que o Teu reino cresce e que o Teu reino caminha vitorioso sempre, porque a ordem desse mundo foi estabelecida pelo Senhor no início dos tempos. Nós agradecemos porque nós estamos diante do Alfa e do Ômega, daquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Nós agradecemos, Pai Santo, porque o Seu reino se manifesta através da comunhão,
através da comunidade, quando a gente se sente capaz de ajudar outras pessoas. A grandeza do teu reino se manifesta através de nós quando a gente tem a oportunidade de abençoar outras vidas. A grandeza do teu reino não é uma grandeza de um reino opressor, não é uma grandeza de um reino que diminui outras pessoas, mas é a grandeza do reino que convida a todos. Nós agradecemos porque o nosso rei tem domínio sobre tudo que existe. É aquele com uma palavra apenas, aquele que com uma palavra apenas acalma a tempestade. Algo que está tão acima da nossa capacidade. É dominado pelo nosso Senhor Jesus com uma palavra apenas. Nós agradecemos por isso, Deus. As nossas ações de graça, a gente rende a Ti, porque podemos fazer parte do Teu reino maravilhoso. Podemos ter a esperança de viver o Teu reino em plenitude após essa vida, mas também podemos ter a esperança de viver o Teu reino, de viver a vida do eterno ainda hoje. Muito obrigado por isso, Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.